A minha mãe, quando eu tinha 8 anos, um camarada morreu furado de bala. 6 horas da tarde, minha mãe chega... Isso tudo no morro? Tudo no morro. 6 horas da tarde, minha mãe chega em casa desesperada, me pega gritando, me batendo, sem eu saber o que estava acontecendo, espancando. E ela vai descendo comigo, cara. Quando ela chega no meio de uma roda, ela me joga no meio da roda. Sabe onde eu caí? Eu caí em cima de um defunto, o cara todo furado de bala. E ela me pegou ali na frente dele, sacudiu assim e falou assim, ele morreu por causa de droga. Se você for mexer com droga, você vai ser um futuro defunto. Imagina, eu com 8 anos de idade, quantas noites que eu fiquei sem dormir, nem eu lembro. Fiquei muito tempo sem dormir. Eu fiquei com medo, eu tinha medo. Mas você, quantos anos? Eu tinha 8 anos. 8? Mas então foi antes do outro? Foi antes do roubo. E aí eu vou te falar, eu tenho 48 anos, eu não sei que gosto tem cigarro. Nunca fumei. Bebida, não fui de beber. Então minha mãe, ela trazia uma realidade, uma coisa, uma força excessiva, que me fez ser o que eu sou hoje. Eu, graças a Deus, eu não consigo. Eu posso te dizer que moro no morro, fui criado no morro. Vivo no morro. E nunca tomei um tapa de polícia. Eu posso contar quantas vezes que a polícia me mandou para a parede. Se foi 9 ou 8, foi muito. Eu sempre tive uma conduta assim. A minha mãe, ela pôs a gente de um jeito que a gente andava na rua, a polícia sabia quem a gente era. A mãe e o padrasto? Meu padrasto. O padrasto também ajudou, né? Apesar de ser todo errado, ele ajudou. Ajudou com exemplo de pai. Ele chegava, hoje eu consigo chegar em casa sem gritar com a minha mulher. Meus filhos não vê grito, meus filhos não vê pancada. Porque eu vejo o espelho dele. Que ele Você tem quantos filhos? Eu tenho 4. 4. 3 meninas e um rapaz. Um rapaz que agora está com 17 anos indo para o exército alistar. Mas meus filhos nunca me viram com violência em casa. Por quê? Porque eu espelho no pato, cara. É interessante como é que o cara fazia coisa errada na rua e dentro de casa ele trazia um exemplo diferente. Eu fico pensando, falo, como é que... Ele morreu, mas minha vontade era um dia sentar com ele e falar, cara, como é que eram essas duas personalidades? Uma na com quantos anos você tinha quando ele morreu? Quando ele morreu, eu tinha 22 anos. Ah, então foi bastante tempo de convivência, né? Muito tempo de Conviveu convivência. muito, é. Muito tempo. E ele viveu esse tempo todo, ele me mostrou o tempo todo que ele não seria aquele cara certinho. Inclusive, ele morreu errando. Morreu bebendo, fumando, e me ensinou umas coisas interessantes que era tinha galinha na rua. Então ele falou, você quer comer um frango? Quero. Vai ali na dona, pega as lavagens, leva para ela e compra a galinha dela, carregar água, que no morro não tinha água. Então você enchia os tambores das pessoas. Enche o tambor daquela dona, cata a lavagem e troco galinha, que aí você vai ter galinha a semana inteira para comer. Então a gente trocava, a dona dava a gente 2 galinhas, a gente comia galinha a semana inteira. Mas ele ensinou isso pra gente, cara, era louco. Mas era o cara todo errado na sociedade, sabe? O cara é todo marcado de couro de polícia, mas ele tinha uma diferença. Dentro de casa era diferente. Ele era outro cara. E hoje eu tento ser esse pai, eu tento ser essa referência para meus filhos. E eu acho que o morro, nós temos 2 pontos aí. A favela é a mãe e o morro é o pai. Eu costumo dizer isso. As pessoas não sabem. O que é a favela e o que é o morro? A favela é a mãe, ela recebe você do jeito que você quiser. Se você vier morar daqui para lá, se quiser, você vai morar, a favela vai te receber. Se você vier do norte, se você vier da rua, de qualquer lugar, ela vai te receber. Mas o morro é o seguinte, ele não aceita erro. Se você roubar dentro da favela, você será punido. Se você maltratar alguém dentro da favela, você será punido. Se você entrar nas drogas, você será punido. O morro, ele é o corretor de pessoas. Então ele se torna o pai e a favela se torna a mãe. Muito doido, hein? Muito doido. Ô Cris, dessa época de 8 anos, quando a sua mãe te colocou junto com um morto, né? Sim. O cara tinha morrido, tinha sido matado, o que é? Ele tinha sido assassinado. Assassinado. Estava lá na rua. No morro. No morro. Dessa época, para quando esse pai seu padrasto, seu pai, né? Ele morreu, tudo você aprendeu no morro?
Tudo eu aprendi. Esse período, você falou que nunca saiu do morro. Não. Você estudou no morro, trabalhou fora do morro, né? Sim. Você trabalhou no morro? Bem, a gente trabalhou ao redor do morro, porque as casas ali, o Sion, o Belvedere, eles encampavam a nossa mão de obra. Então a gente fazia muito trabalho de carregador. Você lembra dos carregadores? Lembro. Você, supermercado, carregava o supermercado, você, no supermercado tinha lá os meninos que ficavam na porta. Eu falei, levar sua compra. Eu trabalhei muito nisso. Mas o morro, eu tive a minha adolescência e minha infância toda nele. Então eu aprendi a conviver e a defender. Por exemplo, a gente cria anticorpos sociais. Tem os anticorpos que é da doença. E os anticorpos sociais são qual? Você aprende a conversar com as pessoas e aprende a lidar, a conversar com A, B, C, D. Você consegue conversar com um cara que mora no asfalto, consegue conversar com um cara que mora no morro. Porque você vai criando anticorpos. E hoje você vê uns meninos que não conseguem conversar nem com eles mesmos. Os meninos só sabem ficar em rede social, não sabem sentar, não sabem conversar, não sabem o que é jogar uma finca, não sabem o que é dar soco no olho de um outro, não sabem o que é defender o irmão. Eu jogava, como é que é, garrafão. Garrafão, existe isso? Existia na sua época, garrafão? Existia. Garrafão, rouba-bandeira. Sim. E garrafão, rouba-bandeira. Garrafão, queimada. Queimada era bom. Cara, você sabe, interessante a brincadeira de polícia-ladrão. Mas brincava de polícia-ladrão no morro? No morro. Engraçado que a maioria dos caras, ninguém queria ser ladrão. Todo mundo queria ser polícia. E a ironia do destino? Os caras acabaram crescendo e virando ladrão. Ô Cris, morar no morro, né? A gente sempre tem, ainda mais na atualidade, você vê demais, polícia subiu o morro, polícia desceu o morro, televisão mostrando, novela mostrando, que o morro é o lugar que o cara não deve morar, não deve ir, não deve trabalhar, não deve viver, que tudo de ruim está no morro. Não é assim não, né? Não, eles esquecem de mostrar que o morro é onde ele te ensina. Se você vai fazer um churrasco, você se torna um churrasco não da sua família, mas de todos que estão ao seu redor. Se você vai comer alguma coisa, se torna. Agora, Jonas, sabe que eu estou começando a ver uma favela diferente. A favela está mudando muito. A favela está virando muito asfalto. Hoje, você não vê os meninos do morro, eles não têm as mesmas características que a nossa infância teve, eles não sabem se virar, estão se tornando meninos classe média. Ou seja, os meninos, você não vê menino mais jogando bola na rua, você não vê mais os meninos enturmados, você não vê os meninos mais fazendo um trabalho, porque hoje se tornou aquele menino que depende 100% do pai, que depende 100% da mãe. Na nossa época, não. A gente via as dificuldades de casa, a gente tinha uma maneira de abrir o armário e ver se estava faltando arroz. Hoje o menino que mora no morro, ele não olha isso. Sabe? E as pessoas... a marca da violência ainda permanece dentro do morro. Mas a marca social de autoajuda, ela está sumindo do morro. Porque antigamente, cara, se o cara matava um porco, todos os vizinhos comiam do porco. Porque dividia o porco com todo mundo. É mesmo? Cara, era interessante. O cara matava o porco, e aí ali o vizinho ajudava a matar, outro ajudava a cortar, outro ajudava a sacar, outro ajudava aquilo outro. Fazia aquelas latas de banha e todo mundo dividia a banha com o outro. Hoje no morro, às vezes o cara está comendo um churrascão, está comendo um frango assado e o seu vizinho está passando fome e ele nem sabe. Então hoje, no morro, o vizinho não conhece o vizinho. Está se tornando isso. Ah, é mesmo? Cara? Infelizmente. Infelizmente, a favela ela está sendo contaminada, com todo o respeito, com o vírus que os bairros têm, que os prédios e apartamentos têm, que é um vizinho passar perto do outro e não cumprimentar o outro. Né? Então, isso está se tornando uma rotina negativa para a favela. Eu não sei como é que vai ser a favela daqui a 20 anos, mas eu sei a favela que eu vivi há 20 anos atrás, que é essa que eu tenho maior saudade, de festa junina, da gente poder sair para a rua, da gente poder virar a madrugada, dançar, andar nos becos. Hoje você quase não tem beco na favela. Os becos existem, mas as pessoas não enxergam os becos como a gente enxergava. Ô Cris, eu falo muito o seguinte, eu nasci na Sagrada Família. Sim. Então, a gente jogava bola na rua,
brincava de garrafão, brincava de rouba-bandeira, brincava de queimada. Depois soltava papagaio. Sim. O tal de soltar papagaio aqui na Sagrada Família era um negócio de doido, era a melhor coisa do mundo. Porque você voltava da escola, do grupo, e ia soltar papagaio. Você terminava de tomar café e ia soltar papagaio. E aí eu lembro, sempre gostei muito de eletrônica, gostava de fazer luzinha acender, piscar. Então eu pegava um desodorante Rexona, que você rodava ele e o tubinho dele ia subindo com o produto do desodorante, você passar debaixo do braço. Sim. Era um sólido, tipo um sabonete, sim. O negócio era assim, né? Tipo um rolon, né? Um rolon, um negócio assim. Aí, quando acabava, eu pegava aquele negócio, colocava uma lâmpadazinha pequenininha e uma pilha. E quando eu rodava ele, a pilha encostava na parte de baixo da lâmpada e a outra tinha um fiozinho. Enrolava um fio, onde que era a porca dela, a rosca, sim. Enrolava um fio, ligava esse fio embaixo, na pilha. E quando rodava, a pilha encostava, acendia. Você acredita que eu amarrava esse negócio na rabiola do papagaio para soltar o papagaio à noite, quando tinha muito vento? Cara, então a gente tinha um pensamento, não vou dizer simples, mas a gente tinha um pensamento em função do nosso meio. A gente não sabia nada que acontecia no outro quarteirão. Então, os meus amigos eram praticamente os amigos do quarteirão. Uhum. A gente não conhecia quase ninguém no outro quarteirão. Conhecia quando o pai da gente levava a gente para benzer. Sim, tinha um negócio de benzer. As benzedeiras. Aí ia no outro quarteirão, tinha a Dona Maria Lombardi. Chegava na Dona Maria Lombardi e ela benzia a gente. Sei lá por quê, por que motivo, para não ficar doente, ou porque estava doente. Algum motivo tinha por isso. Mas o tamanho máximo da nossa convivência social era o quarteirão. Então, os meus amigos estavam do meu lado da rua, do outro lado, no quarteirão que eu estava. Então, era muito difícil a gente descer a rua para o outro quarteirão ou subir a rua para o outro quarteirão. O universo era muito pequeno. Então, esse universo, ele era muito saudável. Muito saudável. Porque pai que estava lá, cuidava do filho, não queria que o filho brigasse. Tinha aquela coisa, seu filho bateu no meu filho, aconteceu isso. Mas isso era resolvido entre eles. A gente brigava, batia e continuava do mesmo jeito. Uhum. No outro dia estava soltando papagaio junto, um correndo atrás do outro. E aí a gente foi, vamos falar assim, a gente começou a trabalhar, começou a entender, começou a abrir o horizonte fora do quarteirão. Sim. Aí a gente comia, olha para você ver, pão com salame e Coca-Cola. Só que tinha um tal do pão de meio quilo. Pão de meio quilo era um pão grande. Sim. A gente, ó, deu até água na boca. É. A gente cortava esse pão, colocava o salame lá dentro, partia os pedaços e comia. A gente chegava num ponto que a turma que estava junto comia e tomava Coca-Cola. Depois eu vou te contar o que a gente fazia por causa da Coca-Cola. Então a gente chegava num ponto que todo mundo mordia o mesmo pão. Fomos ficando mais velhos, continuou comendo pão, só que começou a cortar o pedaço de cada um. A gente não mordia o pão mais junto, não. Então eu falo muito isso, que porque antes era pior, antes era melhor. Não é isso. Eu acho que socialmente a gente foi expandindo tanto o nosso convívio social, saiu do nosso quarteirão e foi para outros quarteirões, outra rua, o negócio ficou tão grande que a gente passou a ver coisas que a gente não imaginava. A gente passou a ter coisas que a gente não precisava. A gente passou a viver coisas que a gente não precisava viver. Né? Sim. Então eu acho que essa história aí do morro chegou ao ponto, o morro hoje, que o vizinho não conhece o vizinho, não quer conhecer
E azar do vizinho, foda-se do vizinho, ele que se resolva pra lá, Não tá né? nem aí. Eu costumo dizer para meus filhos que eu sou da época da televisão preta e branca, que a gente saía de casa e juntava todo mundo na sala do único cara que tinha televisão no morro, que era da rua mesmo. Só a dona Conceição que tinha televisão lá na rua. Então a gente descia todo mundo, porque tanto de menino que brincava o dia inteiro, que estudava junto Você falou uma coisa interessante, não falava colégio, a gente falava grupo. Grupo. Eu estudo no grupo, é o grupo social. Nossa, aqui era grupo de baixo e grupo de cima. Aí a gente ia para essa casa, eu falo meus filhos assim, cara, eu sou da época em que a televisão era preta e branca e o mundo era colorido. Hoje, a televisão é colorida e o mundo é preto e branco. Sabe? É isso mesmo. O mundo perdeu a cor, o mundo perdeu a alegria. E aí, quando a gente juntava, as pessoas imaginam que quando você dividia esse pão, que todo mundo comia o pão junto... Subia no muro, cara. A gente subia no muro, que o muro para nós era alto, a gente subia no muro e passava o pão assim, então a gente mordia o pão. E dá a entender na cabeça das pessoas de hoje que dava fome, que a gente não saciava a nossa fome. Pelo contrário, a gente comia e satisfazia todo mundo. E eu lembro, não sei se você lembra das festas, que no morro, a festa chique no morro, era quando você ia numa festa de casamento, que a comida principal era farofa, arroz, uma maionese e uma asinha de frango. Você comia aquilo ali e, poxa, mas é porque a gente, é o que eu estou falando, a gente não conhecia nada além do quarteirão. Nada. Então, aquela coxa de frango com, como é que fala? Barbecue, com esse negócio vermelho, ketchup, a gente não sabia disso. Não sabia. A gente não tinha noção de nada disso. Não tinha noção, e o mais louco era o amor que tinha um pelo outro, sabe? Você viu um colega seu, pô, cara, você tá com essa blusa rasgada, aí você pegava a blusa, a dona Quitina, que tinha lá, costurava a roupa de todo mundo da rua. Eu tenho que retalho, fazer short de retalho, cara, era muito doido, a gente usava o short todo mundo igual. E isso traz para nós hoje uma reflexão, por que eu sou assim? Por que eu consigo ajudar o próximo? Por que eu consigo ficar, às vezes, ligando para o Jonas, me ajuda aqui para ajudar fulano? Por que você liga, às vezes, Cris, me ajuda nisso? Porque a gente é de uma época que se autoajudava. Esse pão que você falou, a gente não conseguia ver o próximo passando. Mas eu fico preocupado com a próxima geração, que é só ela e ela hoje, não conversa nem com o pai, nem com a mãe mais. Como é que vai ser essa geração lá na frente? A hora que tiver alguém passando necessidade, ou que ele mesmo passando necessidade.